Retornamos, hoje com o brilhante advogado Dr. Ribas Paiva, que nos fala sobre o problema cruciante que está ocorrendo no país. Muito bem, doutor Paiva. E a pergunta que eu fiz no primeiro bloco? Bom, na destinação constitucionalmente prevista das Forças Armadas, Sim. As Forças Armadas devem garantir os poderes constitucionais, não seus componentes. Se qualquer dos habitantes, ou, vamos dizer assim, a parte viva dos poderes constitucionais não estiver de acordo com os interesses da nação, Sim. deve ser afastado em garantia do próprio poder. Agora, alguém que foi eleito com dinheiro roubado da Petrobras não tem legitimidade para comandar nada, muito menos as Forças Armadas, que, como eu disse, são representantes da nação brasileira e não de governos. E tem uma outra nuance constitucional, é o seguinte: no artigo 84, que trata das atribuições do presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Sim. Mas na destinação ele não é comandante, ele é o chefe apenas. Por quê? Muito bem. Porque ele não tem graduação, não tem qualidade técnica para comandar. Na destinação ele apenas chefia. Quem comanda são os generais que foram criados pela nação, tiveram o melhor ensino possível para comandar as Forças Armadas. Eu quero deixar bem claro ao telespectador que eu tenho profundo respeito, admiração à disciplina e à hierarquia das Forças Armadas, porque elas são, naturalmente, o esteio para o nosso país. Sem dúvida. Eu acredito nelas. Sem dúvida. Tenho a certeza disso, que eu acredito que ela poderá agora fazer um serviço, um trabalho digno da competência e da qualidade das Forças Armadas brasileiras. Muito bem. Doutor Ribas, 68% da população acha ruim ou péssima a atuação do governo federal. Esta informação não é suficiente para ver, então eu vou insistir, hein? Estou insistindo, nesta tal de intervenção constitucional? Esse indicador... Não, só esse percentual. Então, esse indicador é claro, é a perda de legitimidade. Mas por que caíram os índices de aprovação? Não é porque ela tomou medidas antipáticas à população, não é isso. É porque ela perdeu a confiança do povo, em razão de envolvimento do seu governo com o peculato, com o mensalão, com o petrolão e agora com a Eletrobras e outras coisas mais. Quer dizer, todo o setor da estrutura econômica de Estado foi aparelhado para financiar o projeto comunista do governo do PT. É isso que aconteceu. Então ela perdeu a confiança. E a perda de confiança é irrecuperável. Porque confiança é como gravidez, é como castidade. Perdeu não se recupera. Sim. Não existe uma relatividade nisso. Ou tem ou não tem. Você falou agora em Eletrobras, né? Sim. E o que você acha desse, vamos colocar um parênteses aqui, desse furto qualificado, legal, instituído, não é, para aumentar a conta de luz do povo brasileiro, naquela tal de faixa vermelha? Faixa vermelha, é isso que diz. Exatamente. Né? Isso é furto, chama-se furto. Claro. Porque não é consumo, e eles colocam como consumo, e não é consumo. É um meio para que eles... Aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Faturamento. Mas é um furto. Não, o mais grave é que são companhias com ações em bolsa. É bandeira vermelha, não é? Não Então, uma veja, bandeira vermelha. São companhias com ações em bolsa. Eles estão beneficiando os acionistas em detrimento do povo consumidor. E são concessionários de serviço público. Pior ainda é essa Sabesp que tem o monopólio da água em São Paulo. É verdade. Não é? E não trata os riscos para a população não ter saída, tem que consumir a água dela. Exatamente.
Então, é um crime de Estado. É um crime de Estado que está acentuado pela flexibilização moral dessa gente. Não é? Porque a moral tem que ser monolítica. A moral não pode flexibilizar como eles querem. E não abre também uma linha de autorização para poços artesianos, né, particulares, né? Exatamente. Porque a água está embaixo da terra, está dentro do meu terreno. Eu tenho um terreno, mas eu não posso extrair a água porque eles é proibido. burocratizam ao máximo a perfuração de poços. Então, o que eles fazem? Eles não tratam a água, poluíram propositalmente os rios, certo, para ter um monopólio das fontes de abastecimento. certo. Isso aí é crime. É crime, tem Isso razão. é crime. O monopólio da água é crime. É por isso que eu digo, quando nós falamos em democracia, nós temos que pensar que a democracia tem um custo bastante alto. Esse, por exemplo, é um deles, não é? A arbitrariedade do próprio governo. Não é? E arbitrariedade e negar um direito, não é, ao cidadão. É isto. Não, e a água é essencial à vida. Ninguém pode ter monopólio. Bem, agora eu quero que você dê aqui uma aula para nós. Que isso? É uma pergunta que eu tenho e que você, tenho certeza, vai respondê-la com maestria. Existe identidade entre a crise institucional de 1964 e a atual? Eu devo dizer que não. Por quê? 64, o que causou a crise institucional foi o debate ideológico, que tinha um traço moral. Né? Tanto os ditos de direita como os ditos de esquerda queriam supostamente o melhor para as nações. Não é verdade? Particularmente no Brasil. Hoje, não existe debate possível em razão da amoralidade que reveste os atos de governo. E quando se trata de amoralidade, você não pode convencer pela razão. Mas, doutor Ribas, o povo saiu às ruas e pediu moralidade e para expurgar esses mesmos safados que estão no governo atual. São os mesmos. Eles foram embora, mas retornaram. E com mais poder. O que você me diz disso? Bom, na Itália eles estão na cadeia, não é verdade? Mas é na Itália. Na Itália estão na cadeia. Aqui eles estão no Congresso Nacional e no governo. Isso significa que nós tivemos uma dita mole. Não é que eu chamo de governos militares. Eu também chamo de governo. Essa história de chamar ditadura militar não existe. Eu era jovem advogado. Desculpe. Eu era jovem advogado na época e sentia o respeito pela profissão do advogado, que é a essência da democracia. Lógico. Não é? O advogado era respeitado. Hoje o advogado não é respeitado por ninguém mais. Isso é o sinal mais veemente que não existe democracia. Que a segurança do direito é desprezada. Então, durante os governos militares, eu como jovem advogado, que às vezes até reclamava, achava, pô, esse pessoal é muito autoritário e tal, mas você tinha segurança pública, respeito, não é? E a coisa pública, quando alguém avançava no dinheiro público, ele era punido exemplarmente. Hoje não. Hoje o crime é a regra. Hoje o crime é a regra. É verdade. Se você não for do crime, você não acessa o poder. Que a chave de entrada para o poder do Estado, através dos cartórios eleitorais que eu digo que são os partidos, né? Cartórios de poder, se você não for do time do crime, você não entra porque você não tem dinheiro para financiar a campanha. Você precisa do dinheiro roubado da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios. Para se manter no poder. Para se manter no poder. Então, por isso que eu digo que nós temos que mudar o sistema, porque o regime é decorrência do sistema equivocado. E colocar uma outra infraestrutura, né? Sem dúvida alguma. Muito bem. A intervenção objetivaria também a mudança de regime e de sistema político?
Eu já comecei a responder a pergunta por isso anterior. que eu gostaria que você colocasse de uma forma não melhor, claro, porque você é um excelente advogado e eu quero cumprimentá-lo Obrigado. por isso também. Muita gentileza sua. Não é não. A gente conhece, a gente sabe das coisas. Mas eu gostaria que você explicasse, explicitasse, não é, esta mudança de regime e de sistema político. Bom, antes temos que definir, para facilitar o entendimento. Né? Sistemas são os mecanismos de determinado governo, Sim. ou de Estado, os mecanismos de Estado que possibilitam o convívio das pessoas. Sim. Regime ele pode ser democrático ou totalitário. Totalitário. Agora, as falhas do nosso sistema, ou seja, dos mecanismos institucionais, Sim. levaram a um regime totalitário do crime. Então, a intervenção ela se justifica muito mais, não tanto pelo crime que eles cometeram, que bandido você põe na cadeia e acabou. Acabou, tem razão. Se justifica porque a nação precisa aprimorar as suas instituições para garantir um sistema que não permita o retorno do regime do totalitário do crime. Nós somos hoje escravos do crime organizado que usurpou o poder do Estado. Muito bem. Esse é o nosso problema. Me diga uma coisa agora, e o Conselho de Estado? Ele perenizaria as instituições? Como ocorreria? Normalmente, os conselhos de Estado, eles são de mero assessoramento do mandatário. Sim. Mas, no caso nosso, em que nós temos que aprimorar as instituições, um Conselho de Estado seria uma ouvidoria executiva. Seria... Porque o Conselho de Estado ele está bem claro na Constituição. Exatamente, mas não seria com esse formato de assessoramento, e sim seria uma ouvidoria executiva, seria um poder moderador republicano. Porque hoje também a decadência do sistema político nosso se deve à falta de imbricamento povo-poder. O povo não tem acesso às coisas do poder. Então você tem um pareado medieval, que são pessoas que são juízes dos seus atos no trato da coisa pública, e o povo como um mero espectador das ações de governo. O Conselho de Estado seria um foro de reclamações do povo, uma espécie de ombudsman para ouvir, mas seria uma ouvidoria executiva. O Conselho ouviria e interviria onde necessário, afastaria o membro do poder ou o servidor público que estivesse em erro, investigaria e remeteria o resultado dessa investigação para o Ministério Público. Sim. E o cidadão teria a quem reclamar. Hoje ele tem que reclamar ao bispo, né? Aí Porque vai uma não pode. rogatória para o Vaticano e ele fica anos aí Porque sem condições de... é uma incongruência pelo fato de que a presidência da República é que ela tem como, como posso dizer, ela pode solicitar do Conselho, não é? Do Conselho do Estado, aquilo que ela deve fazer. Não é? E quem é que quem faria esse papel? Como você disse, o bispo? Então, o Conselho de Estado serviria diretamente à nação. Sim. E eu até sugeriria que ele seria um coordenador de todas as corregedorias do país. Coordenaria e receberia os reclamos e tomaria as providências. Quer dizer, é um aprimoramento, porque o que falta no Brasil é a participação da nação na fiscalização do exercício do poder. Certo. Você é chamado a votar, é obrigado a votar, você outorga um mandato e não pode revogar esse mandato. O sujeito faz o que quer e não responde a ninguém. E eu acho, inclusive, com a permissão de tomar um pouco mais do tempo do seu programa... Absolutamente. Eu gostaria de sugerir que se ampliasse a competência do Tribunal do Júri para julgar as autoridades que delinquem em razão do cargo. Por quê? Nós tivemos a competência antiga do Tribunal do Júri, abrangia também os crimes contra a economia popular. Por quê? Que se entendia, o legislador ordinário da época entendia que aquele que delinque contra a sociedade tem que ser julgado por ela, não por representação no Poder Judiciário. Sim.
Eu acho que as autoridades precisam prestar contas diretamente à nação. Uma questão de democracia que eu vejo, caro telespectador, e aqui a oportunidade para fazer a pergunta ao mestre, que é o Dr. Paiva. Obrigado. E o voto? Como é que seria o voto? Ele deveria continuar a ser obrigatório, já que eu sou obrigado a sair da minha casa para sufragar um voto, muito embora não gostando disto, eu quero ir pescar, quero outra coisa, quero continuar a minha vida, aproveitando um pouco melhor, mas eu sou obrigado a votar. Não quero votar. Como é que faz? O voto é obrigatório. Por quê? Porque isso é um sinônimo de democracia? Não, negativo. O voto é obrigatório porque eles chamam a população a conestar o processo da tirania. Eles impingem esse chamamento. Então o sujeito acha que está participando do processo democrático. É mentira. Claro. Porque você tem urnas eletrônicas, tem partidos políticos e o voto não é direto. Você vota em quem já foi escolhido. E outra coisa, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Aí então o candidato ele é obrigado a convencer. A convencer. Claro. A convencer. Isso que é importante. Lógico, claro. Não é? Olha a diferença que há, né? Uma diferença muito grande, não é, doutor? Outra coisa, você outorga o mandato, o sujeito tem um direito sobre você por X tempo. Sim. Você não pode revogar esse mandato? Não, nós temos que ter o voto distrital soberano, em que o eleitor tem o direito de apresentar uma moção de desconfiança e cassar o mandato daquele que não cumpre o seu dever. Muito bem. Me diga agora quais os reflexos político-econômicos internacionais aprimoradas às instituições no Brasil. Veja, o Brasil hoje é solução não só para a nação brasileira, como para o mundo. Né? O Brasil, pela sua vocação natural como país agrícola e mineral, sim, ele abastece o mundo. Só que, em razão dessas distorções institucionais, o povo não tem acesso às riquezas da nação do país e não pode consumir. Sim. Se você dobrar a renda aqui, você tem uma estabilidade política, você dobra a renda, reduzindo os impostos que são roubados, com o imposto único da GV, por exemplo. Sim. Você aumenta a renda, o Brasil vai comprar 5 vezes mais e fornecer matéria-prima mais barata ainda e vai reverter o espiral econômico na Europa e Estados Unidos e garantir a segurança alimentar, tanto da Europa como da Ásia. Sim. Então, um Brasil estável economicamente e estável politicamente, ele vai colocar no mercado de consumo quase 400 milhões de habitantes da América Latina. Muito bem, doutor Paiva, o senhor já ensaiou alguma coisa do tocante a 16 de agosto, lá no início do nosso programa, correto? Muito bem. Está marcado, né? Sim. Para o dia 16 de agosto, uma manifestação popular, né, contra o governo, especificamente contra o governo. A última manifestação reuniu um número bem menor de pessoas. Agora, você acha que a população vai voltar às ruas reivindicando a saída da presidente? Eu acredito que vá, porque na última manifestação o número foi expressivo. Foi menor do que o outro, porque as pessoas foram anteriormente, os milhões de pessoas foram, no intuito de remover o governo. Eu concordo com você. Eles acharam que indo à rua o governo seria derrubado. Não ocorreu. Eu concordo com você. Eles se desestimularam. Agora eles vão voltar com uma nova onda diante dos novos escândalos. E eu acho que o povo tem que ir para a rua para deixar muito claro que não quer o crime no poder. Uma diferença. Você tocou num ponto importante que o telespectador, vamos avivar aqui a memória do telespectador. Nos primeiros, o povo estava um pouco inseguro naquilo que, nas suas reivindicações no tocante fora Dilma. Neste último, essa reivindicação foi maciça, foi clara, fora Dilma. Quer dizer, foi categórico. Mas daí a mídia forte tentou mudar esta situação para comover o povo. Não é? Esse que é o problema. Por que a mídia forte está do lado do mal e não do lado do bem? Porque quem manda na pauta
são as assessorias de imprensa que pagam os jornalistas. É o dinheiro. Não, os maus jornalistas, você quer dizer? É, né? os Porque maus. Os jornalistas bons existem no Os Brasil jornalistas, e são a maioria. Sim, os São a jornalistas, maioria. mas não tem espaço. O bem não tem espaço. Eu queria até deixar claro aqui que a nossa luta é do bem contra o mal. Sim, Que claro. nós queremos a democracia, queremos a valorização do ser humano, queremos que a nação se desenvolva. E eles não, eles querem escravizar e depauperar a nação. Sim, claro. Bem, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, eu tenho profunda admiração por ele, quer queira ou quer não, eu admiro porque é um homem que tem um poder de passar para o povo aquilo que ele quer, não é? Aquilo que ele imagina que deve ser o bem. Muito bem, ele resolveu tirar os pedidos de impeachment da gaveta e solicitou que seus autores ajustassem os documentos dentro das exigências regimentais e promete voltar com a pauta do impedimento depois do recesso parlamentar. É uma solução? Não é solução porque o impeachment ou o impedimento tira a presidente e mantém o regime do crime. Sim. E o Eduardo Cunha está agindo com falta de ética, porque ele foi atacado e retaliou cumprindo o dever de ofício dele. Ele tinha engavetado. Engavetar não é Mas cumprir é essa a dever. causa, então? Sem dúvida. É retaliação porque foi acusado no Petrolão. Está sendo investigado e realmente parece que tem qualquer coisa que senão não poriam o presidente da Câmara nos jornais, né? Se não tivesse nenhum indício de participação no Petrolão, ele não estaria na mídia. Ele não está blindado também? Não tem ninguém blindado hoje. Não? Porque eles perderam a legitimidade. O Sim. que blinda as pessoas é a legalidade. É a legalidade. É a legalidade. Não tem nada mais Tá certo. confortável do que a lei e a ordem. Muito bem, doutor Ribas, eu queria então que você apresentasse as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Eu quero agradecer a oportunidade de externar o meu pensamento e de poder colaborar, de certa forma, com o debate a respeito dos caminhos que a nação brasileira precisa percorrer. Eu quero asseverar que todo aprimoramento institucional é um processo de outorga. Por quê? Porque apenas os segmentos esclarecidos é que se interessam ou que têm condições de entender a ciência política. A massa populacional não sabe o que pleitear. Então a demanda é insuficiente para aprimorar as instituições. E é esse o nosso dever. Como juristas, como pessoas de entendimento, nós temos esse dever. Ao encerrar o programa de hoje, vou mencionar a reflexão do mestre Rui Barbosa. O comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do Evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem, não conhece a liberdade cristã, dissolveria a sociedade, extinguiria a religião, desumanaria a humanidade, everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Portanto, agora, meu querido amigo, agradeço muito a você, nobre e culto advogado, doutor Antônio José Ribas Paiva, por mais esta oportunidade de levar à sociedade informações relevantes. Muito obrigado. Eu que agradeço.